Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Atos capítulo 12, versículo 4 ao 5. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Enquanto Pedro foi preso, a igreja orava por ele. Como é importante a intercessão. Como é importante termos pessoas, como as pessoas falam, um grupo de apoio, de pessoas que intercedem pelas nossas vidas. Como é importante intercedermos pela vida dos outros. Às vezes uma pessoa ela está passando por alguma coisa que é muito difícil, e ela começa e ela fala com as pessoas que ela conhece, que são tementes a Deus, que oram a Deus, e aquele clamor, aqueles pedidos sobe aos céus, e Deus escuta as orações, porque Deus ouviu a igreja. Pedro tinha intimidade com Deus porque andou com Jesus. Ele buscava todo momento escutar o que Jesus estava falando e aprender com Jesus. A intimidade com Deus faz com que as pessoas elas tenham mais possibilidade de ter uma vida de paz dentro de si, porque a paz vem do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento. Todos os dias eu falo na paz. Por que a paz? Porque se aquele homem, Pedro, ele estava lá, mas se Deus não estivesse com ele, imagine o desespero dele, como ele estava, algemado, esperando um julgamento, sabendo que ia morrer. Com certeza ele pensava em tudo isso, mas Deus confortou o coração dele e deu paz para ele, e depois mostrou para ele que estava com ele, porque Deus enviou um anjo, depois que houve o clamor da igreja, e o anjo libertou. E o Herodes ficou tão desapontado quando foram procurar Pedro, que Pedro não estava na prisão, que Pedro, os carcereiros foram executados, porque não havia possibilidade daquele homem fugir. Mas quando Deus quer, os milagres acontecem. Quando as pessoas oram, muralhas caem, algemas caem, prisão cai por terra. Tantas coisas ruins já deixaram de acontecer na vida do povo de Deus por causa da oração. A oração de intercessão, ela é muito poderosa, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E às vezes tem pessoas que oram só por si e pela sua família. Mas quando oramos intercedendo por outros, quando nos reunimos, a igreja se reúne, é o corpo de Cristo se reunindo em prol de alguém, em prol de uma família, pelo enfermo, por uma pessoa que está desesperada em seu casamento, por uma pessoa que está desesperada para conseguir um emprego. São tantos problemas que podem levar uma pessoa a uma prisão, a um cárcere. Um cárcere mental é horrível. Uma pessoa que só tem pensamentos negativos, que não consegue caminhar, como a gente diz, andar para frente. Ela fala que dá poucos passos, 5 passos para frente e 10 passos para trás. Olha que coisa triste. Essa pessoa ela precisa de oração, ela precisa ser íntima de Deus, ela precisa orar,
ela precisa se aproximar de pessoas que são tementes a Deus, porque as palavras elas têm poder e elas chegam até os céus. E quando clamamos a Deus, Deus nos dá resposta. E Pedro, ele teve livramento, porque todo mundo se reuniu para orar por ele. Aí o perdão dos nossos pecados, devemos todos os dias fazer um exame de consciência e pedir a Deus perdão das coisas que deixamos de fazer, perdão das coisas que às vezes a pessoa faz consigo mesmo, se maltratando, se maldizendo, falando coisas que não deve, só pensando no pior. São cárceres da mente que devemos pedir ajuda, que devemos pedir quando uma pessoa ela não está bem, ela precisa conversar com outras pessoas que têm o temor do Senhor e pedir oração. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por algum problema, peça ajuda em oração, coloque o seu pedido de oração no canal, apresente a Deus, porque todos os dias eu venho orar por você e sua família. Nós não podemos viver só, isolados. Somos filhos e filhas amadas do Deus Todo-Poderoso. E no momento da precisão, precisamos reconhecer e entender que nós somos vulneráveis aqui na terra. Mas, como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo modifica no momento que há confiança em Deus e que temos pessoas de fé do nosso lado, praticando a fé. Não aquela fé que tem hora que acredita, tem hora que desacredita. Devemos fugir da falta de confiança em Deus. Quando uma pessoa ela está, ao mesmo tempo que ela começa a conversar e ela escuta uma boa palavra, ela está firme. Daí a pouco ela já muda de ideia e ela já tem uma atitude negativa na vida dela. Não podemos agir assim. Para não desagradar a Deus, devemos persistir em oração, com gratidão, esperando em Deus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso que pode mudar toda e qualquer situação, a qualquer momento. Não pode ser na madrugada, pode ser durante o dia, pode ser qualquer horário das nossas vidas. Quando Deus quer fazer uma transformação, porque houve um clamor, porque houve um pedido, Ele faz. E Ele não vai perguntar para uma pessoa se Ele pode fazer isso por você. Ele simplesmente faz, porque Deus não precisa de permissão de ninguém para fazer uma obra na sua vida, assim como Ele fez na vida de Pedro. Ele não foi mandar alguém argumentar com Herodes para soltar Pedro. Ele enviou o seu anjo. Quantas vezes Deus envia anjos nas nossas vidas para orar por nós, interceder por nós, sem pedir nada em troca, só por amor, primeiro a Deus e depois às vidas. Então, são dessas pessoas que devemos pedir a Deus que coloque no nosso caminho pessoas que têm o temor do Senhor. Se a pessoa tem o temor do Senhor, ela não vai te trair, ela não vai querer o teu mal, ela não vai querer destruir a tua vida. Pelo contrário, ela vai querer que você tenha uma vida boa, uma vida de prosperidade. E ela não vai se alegrar quando vê uma pessoa, essa pessoa que tem o temor de Deus, ela não vai se alegrar quando ela vê uma pessoa passando por tribulação, mesmo que seja aqueles que odeiam a vida dela, porque ela entende a palavra de Deus, porque ela conhece a Deus. Quem tem intimidade com Deus sabe que não podemos nos alegrar nem quando as pessoas que não gostam da gente estão passando por tribulação.
porque amar o nosso amigo é fácil, mas temos que amar os nossos inimigos. E qual é o amor ao inimigo? Pedir a Deus que abra os olhos dessa pessoa, porque quando uma pessoa não conhece a palavra de Deus, ela está afastada de Deus. Ela passa por muitas coisas ruins. Ela está plantando muitas coisas ruins para a vida dela. E eu mesmo já estive do outro lado. Eu não conhecia a Deus. E eu plantei no passado coisas muito ruins para a minha vida. E eu não sabia, pela inocência, eu não conhecia a palavra de Deus. Depois que eu conheci a palavra de Deus, tudo mudou na minha vida. Porque agora eu busco incessantemente a intimidade, a minha intimidade com Deus. Eu não quero que nada, nem ninguém roube essa intimidade. É muito bom, é satisfatório. E hoje eu tenho pessoas que oram pela minha vida. Eu oro pela vida delas e elas oram pela minha vida. É muito bom, porque quando passamos por algo que às vezes sufoca a alma, que às vezes entristece a alma, que às vezes a dor é tão grande que a gente pensa que não vai conseguir. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, e com essas pessoas intercedendo por nós, o Espírito Santo de Deus vem e trabalha em nós, tira toda angústia, tira toda preocupação, tira todo o medo, cai por terra as algemas, as prisões. Coisa ruim é uma pessoa estar aprisionada dentro de si mesmo, com tantas coisas ruins. Às vezes uma dor no corpo faz com que a pessoa mude totalmente os seus pensamentos. Às vezes ela está bem, fazendo tudo, levando sua vida, e de repente alguma dor no corpo a impede de continuar o seu trabalho, de ter pensamentos bons. Porque uma pessoa, quando está sentindo uma dor muito forte, ela sai dela, ela sai do seu normal, ela não fica normal. Às vezes perde a paciência com o cônjuge, com filhos, com amigos, e às vezes começa a se isolar porque não está bem. Às vezes começa a pensar, ninguém me entende, ninguém está no meu lugar para sentir o que eu sinto, e começa. Mas quando você fala, não do problema, mas você pede intercessão para que o problema acabe, você vê a transformação, você vê a mudança. Quantas pessoas já receberam o seu milagre através de orações? Meu irmão, minha irmã, nunca desista de você, da sua vida, do seu bem-estar, de uma vida melhor com sua família. Família é bênção de Deus em nossas vidas. Família é um tesouro. O nosso coração também é tesouro. Guarda o teu coração, não guarda mágoa de ninguém. Pede ao Espírito Santo para limpar o seu coração, para que você não se entristeça, porque nós, seres humanos, não somos iguais uns aos outros. Perdoe aqueles que não sabem o que estão fazendo. Perdoe aqueles que os odeiam, porque nós não somos unanimidade aqui na terra. Teve pessoas perseguindo Jesus, teve pessoas que odiaram Jesus, teve um homem que caminhava com Jesus que traiu Jesus. Então devemos perdoar, porque ele falou, perguntaram para ele, quantas vezes devemos perdoar, mestre? 70 vezes 7. Então, nós devemos perdoar e sermos capazes de agradecer todos os dias a Deus, buscar intimidade com Deus. O íntimo não fica no final da fila, ele vai para o começo, porque o íntimo, quando uma pessoa é íntima de uma casa, no dia que está fazendo aquela festa, ela pode até receber um convite, mas porque é de praxe, mas ela não precisa do convite para entrar, porque ela é íntima, ela tem intimidade com a família. Quando buscamos intimidade com Deus,
nos sentimos acolhidos, protegidos. Nunca a pessoa vai se sentir largado, abandonado, destruído. Pedro estava naquele lugar e de repente o anjo apareceu, libertou Pedro. Imagine o que ele sentiu naquele momento. O Senhor me ama. O Senhor me ama, o Senhor me deu livramento. Eu sou importante para Deus, que Deus enviou um anjo para me proteger. Olha que bênção, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso. Deus enviou um anjo para me proteger e me libertar. Grande és tu, Senhor. Poderoso és tu, grandioso Deus. Olha quanto louvor, quanta gratidão aquela igreja, aquele povo que estava orando deu a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Dê glórias a Deus pela sua vida, porque Deus te ama tanto, me ama tanto, que estamos aqui, estamos vivos, estamos protegidos. Deus todos os dias envia seus anjos poderosos para nos proteger, senão não estaríamos mais aqui. Agradeça a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos enche de amor e poder, nos dá liberdade no espírito, na alma, na mente. Liberdade para poder realizar o propósito de Deus aqui na terra. Tenha bom ânimo, meu irmão, tenha bom ânimo, minha irmã. Todos os dias eu estou em oração, pedindo a Deus, clamando a Deus pela sua vida, pela da sua família, que o Senhor nos proteja, nos livre, nos guarde e abra os nossos caminhos. Caia toda algema por terra, em nome de Jesus. Tudo que estava preso caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor acelere as bênçãos para a vida dos seus filhos e filhas. Que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Que você receba a sua vitória para a glória de Deus. Que você receba o seu livramento para a glória de Deus. Que você receba as bênçãos do Todo-Poderoso e todos os dias os anjos do Senhor vêm nos proteger. Nisso que eu creio, Ele nos protege. Ele nos protege dia e noite sem cessar. Ele nos livra de toda maldade humana e espiritual. E Ele nos dá vitória. Para quem olhar, dizer assim, foi Deus. Porque quem olhou para Pedro, livre daquele cárcere, que era impossível de tirar Pedro de lá, todo mundo viu que foi a mão de Deus. Todo mundo entendeu que foi o clamor, que foi a intercessão. Então, todos vão ver que na tua vida foi Deus. Pela intercessão, pelas bênçãos do Todo-Poderoso, pela fé, recebe o teu milagre, agradece a Deus e vamos seguindo, louvando e agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso todos os dias, pelas bênçãos, caminhos abertos, provisão do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, para que o nome, Senhor, o teu santo nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas e de cada membro das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém.